nós vamos mostrar como trabalhar com os componentes de lista, né? Então eu vou criar inicialmente aqui uma página HTML, para a gente ver numa página HTML. Depois nós mostramos esse recurso, como a gente pode estar populando uma lista a partir de uma consulta do banco de dados, né? Eu vou criar uma pasta aqui, que eu vou chamar de um arquivo HTML qualquer. Vamos chamar aqui de listas. E vai ser gravada como uma HTML convencional. Então aqui, o que a gente tem? Aqui nós vamos colocar um texto trabalhando com listas, né? Vamos colocar aqui um HR, que é para facilitar, para deixar separadinho, e aqui nós vamos criar a nossa lista. Então a nossa lista ela é criada com o comando select. O select é que ele cria uma lista, né? Então vamos ver no navegador como é que ficaria isso aqui, né? Ao invés de nós consultar aqui, nós vamos procurar o lista.html. Tá aqui, ó. A lista é essa aqui, ó. Então o select já criou um esboço da lista, né? Então agora eu preciso colocar itens, né? Então veja bem, o select, né? O select que nós colocamos aqui, a tag select, ela cria a lista. Para criar itens, nós vamos usar a opção option. Cada option é um item. Por exemplo, item 1. Se eu colocar um outro option, item 2, item 3, vamos colocar aqui, né? 2, 3 e assim por diante. A cada item que eu quiser criar, né? Eu vou criando então um option, né? Dentro de um select, eu crio um option, cada option é um valor. Então vamos lá no nosso navegador. Perfeito, ó. 1, 2, né? 3 e assim por diante, né? E assim por diante, então nós temos uma série de listas que a gente pode estar colocando aí. Mas veja bem, quando eu vou gravar algo no banco de dados, ou eu quero vincular esse 1 aqui a um outro valor, ele também tem a propriedade aqui, ele tem a propriedade value, né? Então essa propriedade value eu poderia colocar aqui o número 1. Aqui no value eu posso colocar aqui, value, então eu vou colocar aqui o número 2. E aqui o value, né, eu vou colocar aqui então o número 3, né? Então o que que acontece? Quando eu seleciono 3, o value que eu estou selecionando é esse número. Eu seleciono o 3, que é o que está suspenso, que é o que está visível para mim, mas ele seta esse valor, né? Porque esse aqui é o objeto, né? É o objeto option. Quando eu seleciono 3, eu estou pegando esse valor, né? Quando eu seleciono 2, eu estou pegando esse valor, né? Então se a gente olhar aqui agora, né? Tá salvo. Vamos atualizar, tá aqui, ó. Toda vez que eu clico aqui no 2, eu estou setando o número 2. Pego o 3, estou setando o número 3. Em que situação isso aqui pode ser útil nesse nosso projeto de JSP? Eu posso fazer uma consulta, aqui eu mostro o nome da pessoa e aqui eu coloco o ID, que é o ID que eu vou estar gravando, né? Que eu vou estar gravando no banco de dados. Nesse caso aqui, ó, vamos supor que eu queira cadastrar compromissos. Por exemplo, eu posso vincular um compromisso a essa pessoa. Então lá no banco de dados, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco de dados. Nós temos aberto aqui o nosso database. Acho que é nesse agenda aqui que eu gravei a pessoa, né? Nesse agenda eu gravei a pessoa.
Acredito que sim, tem bastante dado, mas eu acho que é essa pessoa aqui. Não, não é. E onde é que tá esse carinha aqui? É só olhar aqui no meu pessoa, insert into pessoa, nome e idade. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero precisar de um banco, pessoa. Eu acho que é o próprio. Deveria ser esse aqui. Pessoa. Mas tudo bem, não é. Então deixa eu achar qual é o banco que eu estou usando aqui. Acho que é o próprio Postgres, né? Vamos então desconectar nesse aqui. Ah, é só olhar aqui no meu conexão, né? Eu sei qual banco que eu estou utilizando. Então aqui na minha conexão eu estou utilizando dentro do Locacar, né? Nosso Locacar eu tenho uma pessoa. Então vamos lá, aqui dentro do Locacar. Vamos conectar no Locacar. Beleza. Então aqui nós temos uma tabela de pessoa, né? Nós temos aqui a tabela pessoa. Ó, o nome e a idade, perfeito. Então eu imagino que se eu tivesse aqui uma tabela compromisso, né? Então vamos até criar aqui uma tabela compromisso. Create table compromisso, né? Então ela vai ter um ID que é um serial e é a primary key do compromisso. Ele vai ter uma data, né? Que nós vamos dizer que é um date, né? Ele vai ter uma hora, que nós vamos dizer que é um time. E ele vai ter uma pessoa, né? Um ID pessoa, que é o int. É com qual pessoa eu vou ter esse compromisso, né? Então eu vou executar aqui, criei a minha aplicação. Agora eu só preciso, né? Preciso agora, criei a minha tabela. Se a gente olhar aqui em serviços, né? A minha tabela ela já acabou de ser criada, compromisso. E aí então aqui na minha tabela de compromisso eu vou criar uma chave estrangeira, né? Esse assunto aqui vocês já dominam, então eu só vou passar batido, né? Alter table, compromisso, e aqui então eu vou dar um add constraint, né? Constraint, vamos chamar de fk pessoa, né? E então aqui é uma foreign key. No campo local ID pessoa, que aponta, né, referências para tabela pessoa, o campo ID. Então alterei, não, é no Locacar, né? Locacar, muito bem. Show de bola. Então se a gente vir agora aqui no nosso Locacar, no nosso compromisso, ó, ele já tem o FK pessoa, que eu acabei de criar. Então olha só, imagine que eu estou fazendo um cadastro, né? Eu tenho lá o meu cadastro de compromisso, né? E aí eu quero listar as pessoas, né? Então vou começar aqui a minha tela de para cadastrar pessoas, né? Vou cadastrar as pessoas aqui então. Então eu vou vir aqui na minha aplicação, né? E eu vou criar uma tela. Opa. Eu vou vir aqui, vou fechar esse service aqui por enquanto. Não preciso dele aqui. Eu vou vir aqui e vou criar um new HTML JSP cadastro compromisso. Cadastro compromisso, né? Dá um cadastro compromisso. Aqui no cadastro compromisso, então, eu vou ter a representação bonitinha aqui, né? Cadastro compromisso.
Vou colocar um HR aqui só para quebrar a linha, né? Depois a gente vai melhorar bem esse layout aí. Muito bem. E aqui, gente, ó, a primeira coisa que eu vou colocar é, então, um label, né, que é selecione pessoa ou contato, né? Nossa pessoa é para ser um contato. E aqui o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter um select. Um select. Veja, aquele select que a gente viu ali na parte anterior do vídeo, né? Então, agora, o que nós vamos ter aqui? Dentro dos options, né? Todos os options aqui desse select, nós vamos fazer uma consulta no banco de dados, né? Assim como nós fizemos aqui, né? Se a gente vir aqui no nosso exemplo, ó, se nós vir aqui em consultar.jsp, ó, nós carregamos todos os nomes em uma tabela. Agora, o que nós queremos fazer nessa outra tela nossa? Nós queremos, ó, vamos pegar aqui, né? Ctrl C, vamos só abrir uma outra tela aqui, né? O que nós queremos fazer aqui no nosso cadastro compromisso, acho que esse é o nome que eu dei, né? Compromisso.jsp. Olha só, nós queremos selecionar, tal e qual nós colocamos numa tabela, nós queremos listar aqui as pessoas que vieram do banco, né? Então, olha só, nós queremos listar, botar a Ana, Luiz, Wilson Moura, Pedro, Jamanta, Fuscão e o Joãozinho. Aqui, visível nessa lista. E no value, então, da nossa lista, nós vamos colocar o ID 6, 7, né? O ID do respectivo nome que está na lista, né? Para quê? Quando eu clicar aqui no salvar, que a gente vai implementar, esse campo ID aqui, ó, esse campo ID pessoa, ele seja pego automaticamente a partir da pessoa que eu selecionei, né? Então eu seleciono uma pessoa que está na lista e no value daquela pessoa correspondente é que vai ser enviado para o banco de dados, né? Então nós vamos fazer essa primeira etapa aqui, a da consulta. Então, para a gente fazer a consulta, nós podemos copiar uma parte do código aqui dessa consulta, né? Uma parte que a gente pode copiar, por exemplo, é essa parte aqui, né? Onde a gente cria a pessoa, né? E joga o método consultar para o retorno. Então, essa parte nós vamos copiar e vamos colocar aqui no body, logo na sequência. Olha só. Então, agora eu vou dar um import no pessoa. Importei pessoa. Vou dar um import do list. Pronto. Ó, eu já carreguei, então, né? Então, eu carreguei da base de dados para o retorno a minha lista. Muito bem. Uma vez que isso aqui está em memória, eu sempre utilizo essa prática, pessoal. Quando eu vou carregar algo, eu coloco ele como sendo... quando eu vou carregar algo em uma lista, então nessa página, eu coloco como o primeiro script. Aí depois aqui para baixo, né, eu continuo fazendo os HTMLs. Então veja, esse meu retorno ali, ó, ele pode ter vários objetos, né? Ele vai ter vários objetos. Então eu vou criar uma interação, né? Uma interação com JavaScript, com JSP, né? Então for, aquele for que a gente conhece, nosso tipo ali é um tipo pessoa, P, dentro da nossa lista de retorno, né? Então olha só, fiz isso aqui, show de bola, né? Veja, como nós vamos estar criando option aqui, então nós vamos abrir uma outra script para fechar aqui o nosso laço do retorno, né? E aqui dentro nós vamos colocar então nossos options, como a gente viu lá naquele outro exemplo, cada option é um valor que está dentro da nossa lista, né? Então olha só, aqui dentro do option, então nós temos duas coisas que nós queremos fazer. Primeiro, nós queremos mostrar o nome. Então aqui nós vamos escrever o nome da pessoa, né?
Então, alt.write, nós precisamos escrever, né? Esse é o comando aqui do JSP para escrever. Então, nós vamos escrever o que aqui? Nós vamos escrever o p.get nome, né? Então, aqui vai aparecer o nome, né? Então, se a gente vir aqui, ó, e com esse código aqui, veja que o select, ele está envolvendo agora o script, né? Porque dentro do select é que eu vou estar criando os vários options. Então, se a gente vir aqui e atualizar os dados, e nada deu errado, olha o que a gente tem aqui, ó. Nós carregamos a Ana, todos os dados, né, da tabela de produto estão aqui. Todos eles estão aqui. Só que veja, nós não temos um dado sendo mandando, né? Nós não temos um dado sendo selecionado, que é aquele dado que vai ser enviado. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui nós vamos escrever um value. Qual é o valor que tem esse objeto aqui, né? Então aqui dentro, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai colocar o p.getID. Então selecionei o ID, né? Visualmente a gente não vai ter nenhuma diferença. Se a gente for olhar aqui colocando o value ou não colocando o value, ó, visualmente a gente não vai ter nenhuma diferença, vai estar tudo igual, né? Posso estar selecionando, né? Qualquer um deles não vai mudar nada. Mas agora, olha só, nós teríamos que fazer então daí aqui as demais, na sequência, os demais elementos HTML, né? Tipo, por exemplo, aqui nós poderíamos estar colocando label informe a data, só para a gente dar continuidade aqui, né? Vamos colocar um BR aqui, né? Só para a gente deixar bonito por enquanto, né? Quebrar a linha, né? BR. Opa. BR. Na sequência aqui a gente vai colocar então um componente input. Opa. Input type. E aqui tem um tipo chamado date, né? Opa, vamos salvar ele aqui só para a gente ver se está atualizando certinho. Eu só quero deixar pronto aqui o visual, né, pessoal, para a gente avançar. Olha só, então aqui eu seleciono data, né? Qual data eu quero. Beleza? Então eu só quero deixar bonitinho para a gente enviar o cadastro de compromisso e vocês entenderem o que aconteceu com aquele valor ali, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não tem como quebrar isso aqui. Vamos colocar aqui um BR também, né? E vamos colocar aqui também para informar a hora, né? A hora. Então, informe a hora do compromisso, né? Tal data. E aqui nós temos um tipo time, né? Então, vamos depois aqui na sequência colocar um HR e depois, opa, vamos fechar aqui. E depois desse HR, então nós vamos colocar o nosso button, né, input type. E o nosso button, então, ele é do tipo, por enquanto nós só conhecemos o tipo submit, né? Value, depois a gente vai mudar isso. Quando a gente estiver trabalhando JavaScript, a gente vai ver que isso é muito diferente. Nós podemos fazer muito diferente isso aí. Salvamos, então, a nossa aplicação. Vamos salvar a nossa aplicação aqui. Vamos ver como é que está desenhando o nosso cadastro de compromisso. Está aqui, ó, data, a hora. Eu posso escolher a hora que eu quero, então, né? Show de bola. Do dia tal. Beleza. Clicou em gravar. Teoricamente, ele deveria mandar para algum lugar. Não está mandando para lugar nenhum, né? Por enquanto. Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? Uma coisa que a gente esqueceu logo no início, né? É que quando a gente trabalha... nós temos que colocar aqui, então, o form, né? Tudo isso aqui tem que estar dentro do form.
Porque esse form aqui, vamos colocar tudo dentro desse form. Então vamos copiar todos esses nossos elementos que fazem parte do cadastro, inclusive o botão aqui, né? Então tudo isso aqui a gente tem que colocar dentro do form. Perfeito. Que é justamente para que o form é o form que vai receber, né, a informação de para onde vai ser enviado esses dados aqui para serem tratados, né? Vou dar um tab aqui, beleza, ó. Show de bola, ficou aqui, né? Opa, ótimo. Então o form começou aqui, né? Se vocês olharem, termina aqui em cima. Ó, colocando o for, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho da fonte. Ah, só fechou as linhas. Então tá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aí vocês conseguem ver todo o bloco de fora a fora. Ó. Tudo que está dentro do form é isso, né? Muito bem. Então nós vimos que para que a gente possa enviar os dados para um outro lugar, esse aqui tem que ter um nome, né? Então vamos lá. Name. Esse aqui é o name data, né? E esse aqui é o name hora, né? E esse select aqui, então, olha só, é nesse select que eu vou colocar o name, né? Porque esses options são parte do select. Então aqui nós vamos colocar pessoa. Ou podemos colocar até inclusive aqui, ó, ID pessoa. Para ficar, não necessariamente precisa ser o mesmo nome que está no banco. Mas o que, que vai acontecer agora? Quando clicar nesse action, né? O que, que eu quero que faça? Manda lá para o recebe dados compromisso. Ponto .jsp, que nós vamos criar ainda, né? Ponto .jsp. E nós vamos mudar esses dados através do método post, né? Então isso aqui não tem nenhuma novidade, vocês já viram isso aqui nos outros exemplos, né? Então o action é quem vai receber esses dados que foram digitados para que esses dados possam ser tratados. Isso é similar ao que foi feito aqui no cadastro. Onde é que está aqui? Ó, nós temos o index. Ó, aqui no index nós criamos um action ler dados.jsp, né, que na verdade pegou o nome e a idade da pessoa. Então enviou para o ler dados através do método post. Então foi o que a gente fez aqui, né? Enviamos para o recebe dados compromisso.jsp. Então nós vamos criar esse recebe dados compromisso aqui. E aí nós vamos tratar esses dados. Então new JSP e vamos colocar esse nome aqui. Recebe dados compromisso. Já deu Ctrl C, Ctrl V para não correr o risco, né, de errar, né? Então esse cara aqui, ó, ele vai pegar os dados do compromisso. Dados compromisso, né? Muito bem. Então agora o que, que a gente vai fazer? Aqui nós temos que criar uma estrutura que é para a gente pegar os parâmetros, os valores, né, dos parâmetros que estão sendo enviados. Quais parâmetros que estão sendo enviados? Está sendo enviado o parâmetro de pessoa, o parâmetro data e o parâmetro hora, né? Se a gente olhar, foram os três campos que a gente criou aqui na tabela compromisso, né? A data, a hora e o ID pessoa. Veja, os nomes não precisam ser iguais, eu só criei aqui para fim didático, né, pessoal? Muito bem, então aqui dentro desse recebe compromisso eu vou criar uma string. Posso trabalhar com uma string primeiro, né? Então, ID pessoa vai receber quem? O request ponto get parameter. Isso aqui também a gente já viu bastante, né, pessoal? Get parâmetro, o nome do parâmetro que é o nome que eu dei para o meu select. Então, o nome que eu dei para o meu select foi ID pessoa. Então, eu vou passar esse ID pessoa aqui. Perfeito? Muito bem. E aí, nós vamos pegar aqui um string data, que também vai pegar
esse request parameters aqui, né? Request parameter do parâmetro que eu chamei de data. Opa, data, né? É esse parâmetro aqui. E aí o outro é hora, né? Então agora aqui nós vamos criar um outro carinha. O parâmetro hora, né? O parâmetro hora. Evidentemente, pessoal, que aqui agora a gente só vai dar um, aqui dentro, a gente só vai dar um alt.write do ID pessoa, um alt, bom, nós não vamos gravar no banco agora, o objetivo desse vídeo é só mostrar como capturar isso aqui, então da data, né, e um alt.write da hora, né? Então, ele só vai mostrar isso aqui. Depois, claro, vocês vão criar a classe, nós vamos criar a classe compromisso e fazer a persistência, né? Então, muito bem. Agora, olha o que a gente pode fazer. Atualizamos, vamos selecionar a Ana. Então, veja, a Ana, ela é o código 6. Então, quando eu selecionar aqui, quando eu clicar em avançar, 4 do 11, esse compromisso já passou. Vamos colocar um compromisso mais atualizado. Dia 10 do 11, às 16 horas, né? E 45 minutos. Quando eu clicar em gravar, olha o que ele mostrou aqui. Vamos ver o que ele passou. Olha. ID pessoa ele não passou. Data ele passou e hora ele passou. Por que ele não trouxe o ID pessoa? Então ele tem que selecionar o ID pessoa. Tem que estar aqui. Vamos ver como é que o que aconteceu aqui. O legal de fazer ao vivo é que a gente sempre tem um errinho para resolver, né? Cadastro compromisso. Muito bem. O name, ID pessoa, passou o parâmetro certinho. O value dele, por que ele não pegou aqui? Vamos ver aqui, então, se eu tenho que estar replicando aqui. No value, não, ele não tem value, tá certo, tá vendo? Ó, o value é só os options que deve ter. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu voltar para cá e eu clicar com o botão direito e exibir código fonte, ele não tem valor nenhum cadastrado. Ah, sim. Então já sei. Eu preciso atualizar esse cara aqui. Vamos clicar com o botão direito aqui e vamos ver aqui se ele atualizou. Não, ele não está atualizando. Ó, ele não está atualizando. Então vamos dar uma olhada aqui. Será que eu não salvei desde aquele momento? Ó, P, né? Que ele está get ID. Vamos ver aqui se o meu P get ID está certo. Ó. Vamos fechar isso aqui e vamos ver se ele atualizou. Talvez a gente tenha que fazer aqui, ó. Vamos fazer assim. Ó, aqui. Então, se a gente clicar com o botão direito, vamos ver que a codificação está certa, ó, e ele não está carregando o valor aqui para o Action. Por que será? Então aqui ele deveria estar imprimindo o código 6, né? Tanto quer ver, ó, quer ver que o meu código aqui ele não está errado. Alt, eu não vou escrever, então eu deveria só mostrar isso aqui. Tudo bem, vamos fazer isso aqui, ó. Alt.write, não deveria precisar fazer isso, mas como informática, magia, né? Vamos salvar, vamos atualizar, vamos fechar o view source, vamos atualizar isso aqui, carregou
E vamos exibir código-fonte para a gente ver e... Sim, tá ali. É isso mesmo. Só que aqui a gente precisa fazer aquele esqueminha, né? Mais. Só que aqui dentro tem que ser simples. Opa. Empty illegal character. Então, como é que ele só escreveu aquele ali? Ah, tá. É porque o Alt é aqui dentro, ó. Aqui, aqui. Mais. Pronto. Agora vamos salvar. E já vai dar certo. Ele já vai conseguir imprimir certinho aqui. Ó, ele está imprimindo com problema. Mas agora nós vamos atualizar. E agora vamos exibir código-fonte. Eu estou clicando com o botão direito, exibir código-fonte ou link Ctrl U, né? E tá ali, pessoal, agora ele está trazendo certinho o link. Então eu teria que realmente estar mandando imprimir, né? Show de bola. Então olha só, pessoal. Agora, quando eu selecionar Ana, ele vai passar o código 6. Quando eu selecionar o Luiz, ele vai passar o código 7, que é o código que eu vou ter que gravar lá no banco de dados, né? Como referência para a chave estrangeira, né? Então, se eu vir agora aqui e selecionar esses dados, ó, vou colocar um compromisso amanhã, vamos selecionar um horário aqui, por exemplo, e vamos dar um gravar. Olha o que ele trouxe aqui, ó. Código 6, a data 10/11/2020 e a hora que foi selecionado, né? Então agora aqui, né, o que a gente vai fazer? Deixa eu só ver o tamanho desse vídeo. Esse vídeo ele já está com 31 minutos, então a gente vai encerrar esse vídeo aqui e nós vamos dar continuidade num outro momento.